Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, chora, a tua presença é real neste lugar, a tua presença é real neste lugar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Espírito Santo do Senhor, chora, chega, Ele passeia em nosso meio. O Senhor tem bênção para a tua vida. Ele tem cura para a tua vida. Ele tem salvação. Ele tem libertação. Ele batiza com o Espírito Santo. Como disse João Batista, é Ele que não sou digno nem de altar, de amarrar as tuas altares. Eu batizo com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo. Ele dá vida, Ele dá vida, Ele dá vida, Ele dá vida. Show. Deus, obrigado pela tua casa. Obrigado, Pai, pelos dízimos de oferta consagrada da tua casa. Abençoa os teus filhos, todos aqueles que ofertaram e que não ofertaram, mas estão aqui ofertando a presença, o coração, a adoração. E o coração contigo o Senhor não rejeita. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Eu queria que os visitantes ficassem em pé. Só os visitantes. Ficam em pé. Aleluia. Está ali para trás da irmã dele. Gente, muito obrigado. Tem duas crianças que a irmã Lia trouxe. Zélia, né? A irmã Zélia trouxe. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. E logo sempre. E lembre-se, traga mais um. Sempre traga mais um. Gente, eu queria agora fazer, antes de começar a falar, Deus me tocou no coração, eu queria levantar um clamor por as pessoas que estão doentes no nosso meio, na nossa casa. Eu queria orar, eu queria que nós estivéssemos orando, vocês também colocassem o nome das pessoas, de famílias, que estão adoentadas. Nós estamos orando para levantar um pouco pela esposa do irmão Oswaldo, né? Pela irmã Lu, pelo meu Antônio Carlos, que ainda está internado, né? E agradecer a Deus. Eu queria todos ficassem de pé para a gente levantar esse clamor. A palavra do Senhor diz que quando nós clamamos, Ele inclina para nos ouvir. Ele ouve a nossa oração. E o nosso Deus, quando ouve a oração, Ele responde. Porque Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus eterno. Irmãos, volta como é o nome da irmã que eu me esqueci? Marinês. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora. Pai, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus da cura. Eu quero pedir, Pai, sobre a vida da irmã Marinês. Entra com graça, com misericórdia, entra com amor e entra com paz. Pai, toma também, Senhor, a irmã Lu, o irmão Antônio Carlos, Deus. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia e passa a Tua mão suprema, a Tua mão de cura. Aleluia, Jesus. A Tua palavra diz em Isaías 53 que sobre o madeiro Tu levou as nossas dores, Tu levou as nossas angústias e Tu levou as nossas enfermidades, e nós seríamos sarados, e nós seríamos curados. Há uma palavra de cura, há uma palavra de bênção, e o Senhor, quando faz, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele age, Ele entra com poder e com clamor. Pai, toma as UTIs, toma os hospitais, derrama do Teu amor, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia.
Toma aqueles que nós não conhecemos e que estão enfermos, Pai. Entra com graça, visita, Senhor, visita, para que eles possam entender que é o Senhor que está curando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Poder sentar, a igreja. Gente, eu queria lembrar que amanhã, as nossas orações de 5h30 a 6h30 da manhã, estamos aqui orando pelas famílias, orando por Jiquié, orando pela Bahia, orando pelo Brasil, sobretudo aqui na nossa cidade, orando pelo nosso bairro e pelos bairros adjacentes, que são Madacaru, pelo Tupato, Cidade Nova, Joaquim Romão. Vamos estar orando pela cidade. Nós estamos passando por grandes conflitos, precisamos de dobrar os nossos joelhos. Há uma necessidade grande de orar, de clamar ao Senhor, para que haja bênção, para que haja graça, para que haja cura e para que haja libertação desse povo que estão tão envolvidos com o que não presta, envolvido com farra, com álcool, envolvido com droga, envolvido com tráfico, com adultério, com prostituição. Precisamos de orar mais. Pastor, mas se Deus quiser, Ele não resolve tudo. Sim, basta Ele fazer assim. Mas Ele quer que eu e você clamemos uns pelos outros, suportamos uns aos outros. Precisamos de estar unidos, como a irmã Paula leu aqui em Hebreus, respeitando uns aos outros em amor, porque aquele que nos amou primeiro é fiel. Ele é justo. Ele te amou e me amou sem esperar nada em troca. Um amor incondicional. Quando a gente estava lá no lamaçal, quando esse pastor que nos fala estava lá no alcoolismo, drogado, cheio de cana, ele ainda se dizia: eu te amo. Eu não mereço estar aqui, mas é pela misericórdia dele. Eu não mereço ter a família que eu tenho, mas é pela misericórdia dele. O que Deus tem feito comigo, eu não mereço, mas Ele é infinitamente misericordioso. E Ele sabe que o meu coração hoje é voltado para o Reino. E Deus tem levantado homens e mulheres que têm o coração aberto a trabalhar na obra, a se doar na obra, a abençoar a obra. E o que é abençoar a obra? É quando você abençoa aquele que necessita, é quando você abençoa o irmão que vai ter falta, é quando você ajuda na igreja, é quando você ajuda um vizinho seu. Isso é fazer a obra do Senhor, isso é fazer o ID do Senhor, isso é suportar uns aos outros. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, do 1 ao 6. Carta aos Efésios. Você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? É fácil de achar. Depois de Gálatas. Depois de Gálatas é a carta aos Efésios. Capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Todos se encontraram, ficam em pé, vamos ler essa palavra em pé, em reverência à palavra, pois a palavra tem poder. Glória a Deus. Efésios 4, do versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, repita comigo, prisioneiro no Senhor, que andes de modo digno da vocação ao que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e do vínculo da paz. Não há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, mas há uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus, Pai de todos,
e o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Aleluia! Pai, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra foi lida neste lugar. Nós já Te adoramos, Senhor. Nós já entoamos canções de adoração a Ti. Já nos colocamos na Tua presença, preparando, Senhor, o caminho para a palavra. Abençoa os Teus filhos que aqui estão. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia. Aleluia. Abençoa cada família representada aqui nesta noite, dando bênção, derramando graça, amor e misericórdia. E que realmente, Pai, sejamos prisioneiros no Senhor. Abençoa os Teus filhos e revela essa palavra não somente a mim, mas também a eles, dando a eles entendimento do que o Senhor quer falar nesta noite. Que a graça do Senhor que nos basta seja com todos em Cristo Jesus, amém? Amém. Poder sentar a igreja em paz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Glória a Deus. Meu irmão, hoje é noite de ceia, hoje é noite de cearmos, de nos colocarmos na presença do Senhor, sentando na mesa. Diga para seu irmão, a mesa cura. A mesa é lugar onde a família se reúne, para almoçar, discute alguns assuntos, brincam, tiram fotos no dia de hoje. Hoje virou brincadeira tirar selfie, né? Hoje tudo é uma selfiezinha, tudo é uma foto. Então a mesa é feita para isso. Mas isso é desde os primórdios. Quando Jesus estava para ser traído, Ele botou os 12 na mesa. Ele sentou com os 12 discípulos e falou a respeito do que é uma mesa. E por que eu leio Efésios 4, pastor? Você está falando da mesa? Eu estou falando da mesa porque hoje é noite de ceia. Mas quando nós lemos a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo é um dos personagens da Bíblia que eu me inspiro muito, porque foi um homem que foi chamado numa circunstância em que ele estava muito bem. Ele era líder, ele tinha treinado para ser general, ele tinha poder na mão, ele não estava passando necessidade, ele não estava em dor, ele tinha poder. Ele tinha poder de matar, ele tinha poder de prender, ele tinha poder de soltar, ele tinha poder de destruir, de plantar. Ele tinha todo esse poder, porque os fariseus assim davam poder a ele. E ele dizia: eu sou fariseu, e como fariseu eu sou zeloso da lei. E ele achava que pela lei ele podia matar, e ele achava que estava fazendo isso em nome de Deus. E quando surgiu um povo chamado povo do caminho, porque hoje nós somos chamados de cristãos, mas naquela época ainda não se conhecia Cristo direito, ainda não era propagado. O apóstolo Paulo foi um dos que fez 3 viagens missionárias e esse evangelho expandiu para o mundo inteiro. O apóstolo Paulo foi o que difundiu o evangelho, mas antes dele difundir, ele fazia o quê? Ele perseguia, ele matava, ele prendia e achava que estava fazendo em nome de Deus. E para a lei fazer farisaica, ele estava fazendo certo, ele não estava fazendo errado. Mas este homem um dia teve um encontro com Jesus. Ele pede aos doutores da lei, aos fariseus, alguns homens, para fazer uma viagem com ele em Jerusalém, que ele ia quebrar com o povo de Jerusalém, ele ia prender, ele ia matar, ele ia acabar com as igrejas, aonde com as sinagogas onde se pregava a Cristo, aonde o povo do caminho andava. Mas nesse intervém ele passa por um lugar onde eles conseguem tomar Estevão e apedrejar Estevão. E é jogado a capa de Estevão aos pés de Paulo. E Estevão é apedrejado até a morte. E esse jovem que seguia Jesus de longe, que conheceu Jesus tão de perto,
Ele seguia de longe, mas conheceu tão de perto que Jesus o visitou. A mesma frase que Jesus disse na cruz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão repetiu, morrendo aos pés de Paulo: Senhor, não impute pecados a eles não sabem o que fazem. Aleluia. E ele suspirou o último suspiro e morreu aos pés de Paulo. Aquela palavra foi tão impactosa, impactou tanto o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, antes de mudar de nome, ele se chamava Saulo, que ele vai a Damasco, a caminho de Damasco, para prender alguns cristãos, e ele tem um encontro com Jesus. Aleluia. No meio do caminho, ao meio-dia, a hora que o sol está em pino, diz que uma luz que ofuscou o sol. Você imagine que luz é Deus, que nem o sol, que é o astro rei, conseguiu clarear tanto, e todos caíram do cavalo. E de imediato esse homem chamado Saulo ficou cego, e o Senhor encosta nele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é duro para ti calcitrar contra os meus aguilhões. E naquela mesma hora, esse homem que tinha tanto poder e era tão furioso e que matava tanto, responde: quem és tu, Senhor? Repita comigo: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: a Cristo, aquele que você persegue. Aleluia. Mas o que eu acho interessante nessa história, que este homem que tinha tanto poder, de imediato chama a Cristo de Senhor. Ele sabe que aquela voz, aquela luz tinha poder. Aleluia. Cristo tinha, tem e terá sempre poder. Ele é o maior de todos, ele pode todas as coisas. Ele é o supremo. Ele é aquele que te promete e cumpre. Ele é um Deus todo-poderoso. E esse homem é levado para uma rua chamada Direita, em Damasco, e é guardado numa igreja, em uma das sinagogas, onde o povo do caminho se juntava. E ele passa 3 dias e 3 noites sem ver, sem beber e sem comer. E o Senhor chega a Ananias: Ananias, vai na rua direita, tem um varão por nome Saulo, que está preso, dentro de seus aguilhões, dentro de do seu ego, mas ele sabe que eu sou com ele. Vai lá e põe a mão sobre ele, para que ele volte a enxergar. E Ananias vai: Senhor, como é do homem, esse homem nos persegue, esse homem mata os teus santos, esse homem mata os teus filhos. Jesus: Ananias, eu estou mandando, vai. Aleluia. Porque ele há de padecer pelo meu nome. Aí começa a história de Paulo perder tudo, pelo amor a Cristo, pelo amor ao reino. E esse texto que nós lemos, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo. Esse homem deixa de ser aquele homem poderoso e se torna agora escravo, servo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu quero perguntar a vocês: de quem vocês têm sido prisioneiro? A quem vocês têm se entregado? Porque outrora eu era prisioneiro do álcool, escravo do álcool. O mundo mente dizendo que os crentes são presos, são para vaga mentira. Presos são eles, escravos são eles, mas escravo do pecado, escravo da mentira, escravo da orgia, escravo da droga, do álcool, da mentira, do adultério, da falta de amor,
da falta de empatia. E o apóstolo Paulo fala assim: eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação que fostes chamados. Meu irmão, minha irmã, todos vocês aqui têm um chamado. Aleluia. Talvez, ou possivelmente, de todos aqui eu sou o menor. Aleluia. Mas eu estou aqui porque eu sou ousado. Porque eu sou prisioneiro de Jesus também. Aleluia. Eu me entrego a Ele, eu me entreguei a Ele. Eu quero dizer para vocês, vocês têm chamado, guarde essa vocação. Aleluia. Não se afaste do reino. Não tenha medo de trabalhar no reino. Porque quando vocês trabalham no reino, o Senhor vai te liberar muitas coisas. Sobretudo poder. Mas poder para o bem. Poder não mais para o mal. Não mais para o erro. Não mais para a mentira. E sim para a verdade. Esse homem que matava, esse homem que perseguia, passou a ser perseguido, passou a salvar vidas. Em 2 Coríntios 12, versículo 15, ele diz: ei, eu tenho gastado e me deixarei gastar ainda mais por vossas almas, ainda que vocês me amem menos, eu vou vos amar cada vez mais. Este homem que matava, este homem que perseguia, agora clamava por vida. Aleluia. Este homem que não tinha compaixão pelo próximo, ele estava deixando se gastar por nós, por aquele povo. E ele está chamando a igreja de Éfeso a uma unidade. Nós precisamos, Sinai, andar juntos e de mãos dadas, suportando uns aos outros em amor, como o apóstolo Paulo fala aqui. Com mansidão, com longanimidade, com paixão, com amor ao próximo, sem ter vergonha do irmão, muito pelo contrário, abraçando o irmão, beijando o irmão, dando uma chance ao irmão, nunca aponte o seu irmão. Tem algum erro? Tem, todos nós temos erros. Aqui não tem ninguém que não peque. E o Senhor está dizendo: eu te amo mesmo assim. É hora de se arrepender, é hora de trazer a vocação ao qual você foi chamado e andar nesta vocação. Eu não estou dizendo para você não deixar de se divertir, não, irmãos. Mas tem que ter um momento para o reino. Buscai o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que é que Deus está dizendo? Ei, busque o reino e deixe as outras coisas comigo. Muitas vezes eu tenho deixado o trabalho, eu tenho brigado com o meu trabalho. Amanhã logo cedo eu estou indo à Conquista. Eu preciso fazer uma viagem, estou indo de 2 dias. Eu já fui demitido de uma fábrica essa semana. Era uma fábrica que não tinha muita importância, bem verdade, mas o ato de perder às vezes nos incomoda e acende uma luz. Assim é no reino. Tem hora que você para e faz: ei, eu estou muito parado. Ontem eu fiquei muito feliz com uma filmagem que eu recebi de um rapaz pregando no centro de recuperação. Fique em pé, Ivan. Esse moço, quando eu cheguei no ponto 3, eu encontrava ele bêbado. E eu fiz: Senhor, eu e Paulo, se o Senhor nos trouxe aqui para a gente salvar essa alma, já pode me levar por ele, que eu posso ir embora. E falou que fez a primeira administração lá no centro de recuperação e foi uma bênção. Foi uma bênção. E ele fez: pastor, a perna tremeu. Eu fiz assim mesmo. Toda vez que eu subo no altar, a perna treme. Você sabe por quê? Porque eu vou falar com o rei. Eu vou falar com o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Todo o poder é dele. E por isso as pernas tremem, sim. Você
sabe por quê que a perna treme? Porque eu tenho responsabilidade pelo altar, eu tenho responsabilidade pela palavra, de pregar a verdade. Por isso tremeu as suas pernas, porque você foi falar a verdade. E que alegria eu fiquei quando eu vi aquele negócio ontem. Moço, foi bonito demais para me ver. E Senhor, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, vocês foram chamados por uma vocação, para uma só unidade. Não vamos ser só irmão de botar a tapinha nas costas, não, meu irmão. É a unidade de irmão. O irmão precisa muitas vezes de um abraço, de uma palavra. Mas muitas vezes o irmão precisa de 1 quilo de comida. Precisa de um encosto para encostar e se abraçar e dizer, poxa, eu achei guarita. Porque irmão é irmão. Não pode ser hipócrita. E esse moço chamado Paulo se torna tão poderoso no reino de Deus. Mesmo assim, ele fica afastado 14 anos de Jerusalém. Porque ele não foi aceito de início pelos apóstolos. Lá em Gálatas 2, se não me falha a memória, ele fez 14 anos depois. Eu volto a Jerusalém. 14 anos depois. E muitas vezes, irmãos, na nossa unidade de fé, nós que somos aqui pertinho um do outro, nos achamos muito tempo, alguns meses, para que a bênção venha. E Deus tem bênção para você, meu irmão. Aleluia. Deus tem bênção para você, meu irmão. Aleluia. E não é pouca, não, é muita. E nós estamos aqui para abraçar uns aos outros. Ser unidos verdadeiramente, ter empatia e respeito pelo irmão, respeito pelo próximo. Ah, pastor, mas o irmão falou de mim, mas o irmão zombou de mim, foi um bullying. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, ora por ele. Não levante calúnia, não vá conversar em vão. Ore simplesmente pelo seu irmão. Nós estamos vivendo os tempos tão difíceis pelo mundo afora. Não é só no Brasil as catástrofes, é pelo mundo afora. O mundo inteiro está desabando e o povo não está entendendo que Jesus está voltando. Voltando para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue dele. Até quando vamos ficar nesse marasmo de nosso conforto, nessa mesmice, tiramos algumas migalhas de minutos para dar para Deus, enquanto Ele te dá 24 horas no dia para você, porque Ele não dorme, Ele não descansa, Ele vela por você. E quando você dorme, diz a palavra, que Ele trabalha em seu favor. Isaías 66. Chora, Manassoi, 62. Versículo 6 e 7. Ó Jerusalém, em teu muro eu coloquei guardas, que não dorme nem de dia e nem de noite, e tu me fazes lembrado, para que eu te ponha por louvor na terra outra vez. Ah, pastor, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Por isso eu estou zangado com Deus. Deus te deu a vida, filho. Deus te deu a vida, filha. Ele te fez com a mão dele e soprou o fôlego de vida em você. Todas as outras coisas foi feito por palavra, mas você e eu foi moldado pela mão do Senhor. Então você é especial. Vamos deixar de mimimi, de ser meninos inconstante na fé, hoje bom, amanhã ruim, levado por qualquer vento de doutrina. Não, é hora de se posicionar como homens e mulheres de Deus. Lembra-me essa história de não ter que ser inimigo, é quando Davi vai chegar lá no campo de batalha, levando uma timida com seus irmãos, e ele vê aquele gigante de 3 metros, zombando do Deus de Israel, e todos os grandes guardas de Israel, Joabe e
Abner, todos com medo, Jonathan, Saul, todos com medo daquele grande homem em estatura. Davi fala: eu vou lutar com ele. Você sabe por que Davi fez isso? Porque ele se revestia no Senhor. Aleluia. E Deus está esperando hoje, como Davi, como Paulo, homens que se coloquem na posição de dizer assim: não, eu agora vou andar com Cristo, eu não tenho medo dos problemas, eu não tenho medo de quem me afronta, porque o meu Deus é maior e Ele vai na frente. E assim Davi foi, com 3 pedrinhas, derrubou aquele gigante. Porque ele disse: você vem com espada, você vem com lança e com escudo, mas eu vou com o Senhor dos Senhores, eu vou com o general dos exércitos, o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é seu amigo, e Ele te ama. Engraçado que Ele nos garante que nós somos mais que vencedores nele. Meu irmão, isso é uma palavra de garantia. Jesus não está dizendo: talvez você seja vencedor. Não, você é mais que vencedor em Cristo. Não tem sombra de dúvida, não tem variação dessa palavra. É uma palavra de fé. Engraçado que Satanás sabe que é derrotado, mas ele não desiste. Você sabe que é vitorioso, e vem qualquer vento, você cai. Eu já fiz isso também no passado, mas eu aprendi uma coisa com o meu erro, com minha queda. Eu aprendi anos depois que eu tenho um Deus que me ama e que me chamou e fez: ei filho, eu te escolhi para profeta desde o ventre da sua mãe. E eu me lembrei de tanto erro que eu fiz, como eu investia no mundo errado. Hoje quem anda comigo, me conhece de perto, quem anda comigo sabe que eu tenho erros, mas sabe que eu tenho um amor para a obra muito grande, sabe que eu invisto no reino sem pena. Você sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que me supre de todas as minhas necessidades. Tudo que eu preciso Ele tem me dado. Eu não tenho precisado de muito, mas o que eu preciso Ele tem suprido. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, vamos andar na unidade da fé. No verso 4 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados a uma só esperança da vossa vocação, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Então você foste chamado para uma só fé. Nós estamos vivendo dentro da igreja, irmãos, buscando uma fé diferente e continuando aqui, ou seja, apostatando da fé, trazendo malefícios para a vida dele, talvez não agora, mas no futuro. Diga para o seu irmão: só Deus. Só Deus. Não há dois deuses. Quando eu falei de Davi aqui, que Davi chegou lá, Davi disse: o que vocês têm dele? De um homem que serve a vários deuses, que é um idólatra, ou de um homem pequenininho como eu, mas que sirva a um Deus, a um Deus verdadeiro, que para salvar a nossa criação de ovelha, eu já matei urso e já matei leão. Quantos leões nós temos matado por dia para continuar no reino? Pense aí. Quantos ursos você precisa matar no dia para continuar no reino? Porque muitas vezes você vem para o reino sozinho dentro de sua casa e a sua própria família começa a te fazer gozação, zombaria. Agora é crente, é crentão,
Antigamente bebia, mas agora é crente. Quando eu vim para o reino, meu irmão, minha primeira decepção foi com meu pai, era meu amigo. Eu falo, era que meu pai já foi, e foi com Jesus. Mas a princípio, veio eu, depois uma irmã minha que hoje é doutora, que está longe de Deus de novo, está afastada. Meu pai morava ali no agarradinho. E vamos fazer um culto lá em casa. E eu convoquei pastor amigo meu, minha mãe pediu um culto, minha irmã, e quando nós chegamos na porta, meu pai botou todo mundo para fora. Crente não entra em minha casa. Eu nasci católico e vou morrer católico. Eu tentei argumentar com meu pai. Ele é pai de crente que só entra você porque você é filho. Aí minha irmã, eu também sou crente, meu pai. Ele olhou para o cara feio, depois aqui não faz culto não. Nessa casa aqui não. E a vergonha que eu fiquei diante do pastor. Fizemos o culto naquela praça, mas só tinha a pracinha do agarradão. Duas vidas que ia passando aceitou Jesus. Deus tem um propósito na tua vida, irmão. Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. É um Deus para todos, que está em todos. Aleluia. Quando acabou aquele culto, o pastor me abraçou e fez: você viu, irmão, pança? O que Deus queria era mais duas almas. 6 anos depois, meu pai vem para Jesus e só aceita Jesus através de mim. Meu pai era um mentiroso de carteirinha, representante, como eu sou representante, eu aprendi o ofício com ele. Além de pastorear, eu continuo representando, sou representante de imóveis. E meu pai não tinha muito para vender, mas as mentiras eram tantas que ele achava que não fazia mal. Realmente ele mentia para vender, ele brincava em casa, mas quando ele caiu doente, nós não acreditamos, por ele mentir tanto, nós não acreditamos que ele estava doente. Resultado, ele parou de hemodiálise, mas ele já tinha aceitado Jesus comigo um tempo antes. Eu saí daqui, fui lá em Alagoinhas, ele estava lá em Alagoinhas, e ele: filho, vem cá, eu preciso de aceitar Jesus. Eu falei: pai, vai na igreja. Eu falei: não, meu pastor é você. Eu falei: mas pai, eu não sou pastor, mas para mim é. Se é você que fala de Jesus todo dia para mim. Eu saí daqui, fui para lá, chamei o pastor da igreja que minha mãe congregava, fizemos um culto lá, e eu fiz o apelo, porque senão ele não aceitaria. Aí já ele não botou crente para fora, ele pediu: pelo amor de Deus, faça um culto em minha casa. Faça um culto em minha casa. E eu lembrei a ele que quando ele botou os crentes para fora, ele fez: meu filho, me perdoe. Eu não sabia o que fazer, porque eu sei, pai. Agora é o Senhor que pede que os crentes entram e venham até a tua casa. Meu pai morreu um ano depois de ter aceitado Jesus. Morreu de hemodiálise. Era um grande amigo que eu tinha. Era brutão, bem grossão, mas era um homem de um coração gigante. Mas morreu com Jesus. Apesar de no começo não gostar de crente, ele começava a dizer que era católico, apostólico, romano. Que mentira. Você pode até ser católico, apostólico, mas é sergipano, porque romano tu não tem nada. Tu nasceu em Sergipe, como é que tu é romano, moço? E aí a gente foi brincando, e um dia ele que fazia essa brincadeira. Eu agora sou realmente católico. Muito bem. E católico significa universal na fé. Mas agora você é servo de quem? Mas você é romano, não. Eu sou sergipano, servo de Jesus. Bem grosso, mas morreu assim, clamando ao Senhor. Então, meu irmão, há um só Deus, há uma só fé, e há um só batismo. O Senhor está te dizendo nesta noite: eu tenho algo muito grande para vocês. Aleluia. Mas é preciso não apostatar da fé.
Eu queria finalizar com 2 Timóteo, logo depois. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Olha lá minha chefe, aqui Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. Aí você vai para 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou te mostrar o que está acontecendo nos dias de hoje. O que está acontecendo nos dias de hoje. E é por isso que tem desvirtuado a igreja e desvirtuado a cabeça das pessoas. Você precisa ter Jesus como Senhor. Você precisa de aceitar Jesus publicamente, para que ele naquele grande dia te aceite. Então não apostata da fé. Nós temos nos dias de hoje pessoas se envolvendo com coisa que não presta. Está tendo até uma união do chá e está sendo brincadeira, mas não. Eles estão avançando. Mas Deus não brinca. Amém? Sabe, porém, isso é o apóstolo Paulo dizendo de novo ao jovem pastor Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, e fogem também destes. Amém? Podem sentar. Meu irmão, seja bem-vindo ao tempo moderno, seja bem-vindo ao tempo contemporâneo. Ele diz para o jovem Timóteo antes, no primeiro capítulo de Timóteo, quando Timóteo fala que quer ser pastor, ele fez: se você almeja o episcopado, grande obra almeja, mas precisa ser um homem íntegro, casado com uma mulher, não dado ao vinho, não falador, não espotoso, não cobiçoso, não avarento, não brigador, que trate bem a esposa, para que tome conta da obra de Deus. Depois que ele está treinando Timóteo, e que ele fala de um dos héteros, que ele precisa ter uma unidade, de ser íntegros, sujeitando uns aos outros em amor, ele começa a dizer: Timóteo, você vai encontrar esse tipo de homens na sua vida, homens que são presunçosos, fingidos, enganadores, traidores, desobedientes aos pais, ingratos, arrogantes, nécios, mentirosos. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Homens que amam mais a ele mesmo do que a obra de Deus, do que era Deus, do que era Cristo que morreu por ele. Tem deles que ainda se enganam dizendo que Deus não existe. E eu não os culpo. Eu culpo os crentes, que é hora de se levantar e pregar o evangelho para esse povo, e falar a verdade para esse povo. E eu posso falar isso com autoridade. Eu era ateu quando eu conheci essa mulher que eu amo tanto, que há 31 anos nós estamos juntos, temos 2 filhas lindas. Quando eu falei aqui no começo que eu não merecia o que eu tenho, eu não mereço. É pela misericórdia de Deus que me deu 2 filhas maravilhosas, uma mulher maravilhosa. Foi ela que me apresentou Jesus. Paula era crente, professora de escola bíblica de criança. Ela disse que ela ama tanto esse ministério de criança. E quando eu conheci ela, nós começamos a namorar, foi colocado para fora como professora da escola. O pastor dela fez: ei, você não pode mais ensinar as crianças. Casado, morando, não era nem casado, morando com um ébrio e ateu,
E ela fez: Deus, e agora? Deus fez: foi esse aí que eu trouxe para você. Você não pediu um homem na sua porta? Está aí. Cuida desse traste humano aí, desse bagaço humano, cuida dele. E Paulo me apresentou Jesus de uma maneira diferente. Isso tudo que eu li aqui era ingrato, blasfemador, presunçoso, arrogante, bruto, blasfemava de tudo, xingava tudo, uma boca porca. E ela me apresentou Jesus de um jeito peculiar e me deu uma Bíblia de presente. Foi a minha primeira Bíblia. 6 meses depois ela perguntou como é que estava a Bíblia. Eu disse: está boa, está do mesmo jeitinho que tu me deu lá no carro embalada. Nunca tinha Bíblia, eu não sabia nem que era ler uma Bíblia, mas eu sempre gostei de livros. Eu já falei isso aqui. Eu sempre gostei de revistas, eu sempre gostei de ler. E um dia, em uma festa, numa boate chamada Farol em Ilhéus, eu escuto uma voz: mas ei, sai desse lugar que aqui não é para você. Eu chamei um amigo meu que já não vive mais, e não sei para onde foi, porque Cristo ele não tinha. E eu fiz: Jones, eu estou ouvindo voz. Ele me perguntou, ele me chamava de Pancinha. Pancinha, tu já tomou quantos? Já tomou quantos uísques? Eu fiz 3. Aí não dá nem para balançar, tu toma 2 litros, 1 litro de então. Meia hora depois eu escuto a voz: sai daqui que aqui não é o teu lugar. Eu fiz: Jones, eu estou ficando doido. Eu estou ouvindo voz, na minha cabeça que era loucura. Mas era Paulo em casa orando, e o Espírito Santo começou a me chamar. Só que eu não sabia que voz era aquela. Eu não identificava, eu nunca vi nada falando comigo. Quando falou pela terceira vez, meu irmão, eu tremi. Eu entrei no carro e fui embora. Voltei para o hotel. E eu tinha ainda assistido um show que não era nem um Tchan ainda. Isso me lembra um nome, era com Carla Pérez, mas era, depois se transformou no tal do Tchan. E eu não gostava daquele tipo de música, mas eu fui ver Carla Pérez nua, não vou mentir. Mas eu não vi foi nada. Voltei para o hotel. Passei na praça do Cacau, peguei um sanduíche, liguei a televisão, estava passando aquele programa de Jô Soares 11h30, que 11h30 só era meu nome, era 1h da manhã já, quase. Mas para mim ele falava grego. Eu não entendia o que o cara estava falando. Eu disse: tem alguma coisa errada comigo hoje? O que está acontecendo? E eu não entendia que Deus tinha um chamado para mim. Aí eu fui no carro buscar as revistas para me ler. Eu tinha Isto É, Caderno do Terceiro Mundo, e super interessante, eu tinha assinatura. Quando eu cheguei no carro, cadê as revistas? Eu fui emprestado para a galera. Só estava lá o livro preto. Eu fiquei: não tem outra coisa para ler, vai ser você. Levei o livro para cima da pousada, abri, dia dedicatória que Paulo tinha feito para mim, e abri o livro de João. Eu não sabia manusear a Bíblia, mas Paulo me disse: quando você for ler o livro, começa do capítulo 1. Eu sei que o capítulo 1, o número é 1. Quando eu abri a Bíblia, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eu fiz: esse camarada é louco. O verbo para mim é palavra. Mas eu continuei lendo. Quando chegou no 3:16, eu me enganchei na palavra tal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único a todo aquele que crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. E eu toda hora continuei lendo, marquei com papel e voltava para a palavra tal de João 3:16. Eu queria entender o que aquele camarada queria dizer com a palavra tal. Por que não bota um adjetivo aqui, que esse cara amou o mundo muito, amou demais, amou infinitamente, porque tal? E aquela palavra traz 3 letras, salcompança. Aleluia! Quando deu 6 horas da manhã, eu tinha acabado de ler o livro de João. Entrei no carro, não paguei posada, não paguei nada, toquei tudo dentro do carro, fui para casa. Cheguei 9 horas aqui, Paulo estava varrendo a casa, eu fiz:
Era hoje, quinta-feira, estou aqui, quiser. Tu vai para a igreja hoje? Eu vou, eu também vou. Como? Eu também vou. E aí começou a minha trajetória. Aquele pastor que tinha tirado Paula da sala de criança passou a me chamar de reverendo. Foi o primeiro homem que me olhou e fez: tu é reverendo. Eu disse: está doido? A irmã de Paula, vou te ver, pastor, que está louca. Nunca. Fiquei dentro de casa doido, li a Bíblia em 3 meses, toda. Aí foi que endoidou minha cabeça: tanta dor, tanta guerra, tanta morte, tanto sangue. Eu queria, como é que esse trem aqui? Aí eu comecei a pedir a alguns pastores que eu fui conhecendo para mim explicar. 5 meses depois, eu vou para a primeira igreja batista, igreja tradicional. Saudoso pastor Jesse Carlos, ele era tenor. Eu pediu que todo mundo abrisse a Bíblia em João 3,16. Ele leu o versículo e fez: eu quero chamar a atenção para a palavra tal. Eu, sem conhecer Jesus ainda, comecei a chorar antes que ele começasse a pregar. Na hora que ele falou da palavra tal, veio algo tão doce no meu coração e me inundou o meu ser de tal maneira que ele começou a dizer que a palavra tal é porque não tem adjetivo para colocar no amor de Deus, que o amor de Deus não tem como se medir, que o amor de Deus nos constrange, que o amor de Deus não é para ser entendido, é para viver o amor de Deus. E ele começa a cantar depois da pregação: foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E ele fez um apelo, uma igreja tradicional onde todo mundo estava de joelho, só estava de pé eu. Quando ele, antes dele abrir a boca fazer o apelo, eu já estava lá na frente: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E eu fiquei neste lugar por alguns meses. E dali em diante começou a minha vida com Jesus. Em 1995. Então, há um só Deus, há uma só fé. Aquele mesmo Deus do passado, que ajudou Davi, que tirou José do buraco, botou José como governador, que trouxe Paulo, se tornou apóstolo dos apóstolos, Pedro, que era soberbo, se transformou nos grandes ganhadores de alma. É o mesmo Deus de hoje, que está olhando para você e está dizendo: ei, eu te amo. Faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me. O Senhor tem plano para você. O Senhor tem cura, igreja, para cada um de nós. Não tenha medo, porque Jesus te ama. E não é você que vai batalhar, a batalha é dele. Ele é o grande general, ele é o grande vitorioso. Você vai ser somente um instrumento, e ele quer te usar. Deixa ser usado por Deus. Jesus quer te usar. Amém, igreja? Agora nós vamos para a ceia. Agora, antes da ceia, eu quero fazer um apelo. Tem em nosso meio alguém que queira confessar Jesus como Senhor publicamente. Não é que você está aceitando Jesus, é Ele que te aceita, é Ele que te chama. Faça isso. Ou alguém que está fraco, que está afastado e que quer retornar ao Senhor, o momento é agora. O Senhor te chama. Sabe por quê? Porque Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama com amor tal, o amor que não é para ser entendido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cear. Pastor Júlio, vem para cá. Vamos fazer a ceia junto hoje, eu e o pastor Júlio. Nós ficamos na porta hoje abençoando o povo. A irmã. Aleluia. Amém. Mas depois que ele entregar os elementos, ele vem para aqui, pastor Júlio, só ajuda o povo aí. Depois vem cá para cima. Amém.
Eu vou ler, aliás, não precisa nem ler, são versículos que eu não quero que vocês abram a Bíblia agora. É o apóstolo Paulo ministrando a ceia aos Coríntios. Como nós estamos falando dele, nós vamos começar também a ministrar falando dele. Ele fala: na noite que foi traído Jesus, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dilacerado, é partido por vós. Desse pão aqui, Paulo, por favor. Aleluia. Pode distribuir a ceia quando eu vou falando. Pode distribuir os elementos da ceia. Os irmãos estão passando por aí para distribuir os elementos da ceia. Todos podem participar da ceia do Senhor incondicionalmente, porque nós vamos dar alguns segundos para você orar. Se tiver alguma coisa que você pedido de perdão, peça perdão, porque é o Senhor que perdoa, mas esse todo tem que participar da mesa, para que tenha parte com Ele. Há uma necessidade de participar da mesa, porque, como eu falei no começo, a mesa cura. Aleluia! Oh, aleluia! Oraba, chore, caramanassu, yarabase. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Chore, carabasso, yarabanasu, yarabanasu. Aramaca, chore, carabanarabas. Aleluia. Chore, yarabas. Aleluia. Ore, querebabasu, yarabasu, orebasse, camararabasu. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Chore, rabas. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Chokaya manaramasu. Ore barabashe karabanase. Chore Obrigado, karabanase. Senhor. Chore Obrigado pela tua karamasu. misericórdia. Obrigado pelos teus livramentos, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Fazer presente sobre este lugar, Senhor. Que tua misericórdia, Senhor, ela é a única calma para nós vencermos nossos medos. Obrigado, Senhor. Orelebasu rabas. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Chore karamanasu, remanasu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por este momento. Como é por estar em tua presença, Senhor. Nós te bendizemos por este momento. Nós te gostamos do Senhor. Como é por estar no Senhor. Aleluia. 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 Obrigado pela tua bondade, Aleluia. pelo cuidado, pelos Em livramentos. Coríntios 11, Obrigado, no Senhor. versículo 23 e diante, o apóstolo Paulo repete a ceia do Senhor. Mas eu quero começar no 28 para cá. Eu vou ministrar o pão, o pastor Júlio vai ministrar o cálice. Eu queria dizer para vocês o seguinte: lá no 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, porque aquele que come indignamente come para a sua própria condenação. Então eu vou dar 30 segundos. Você Aleluia. precisa ceiar. O Senhor diz que só tem parte com Ele quem participa da mesa. Aleluia. Você faz parte deste corpo. E como um corpo integral, você precisa de ceiar junto com o Senhor, para que se lembre dele até aquele momento. É assim que diz a palavra. Aleluia. Então, 30 segundos. Feche seus olhos. Ore a Deus. Xarabanassu, yarabanasu. Grandioso e soberano. Oande como marabaca, que Perdoa maço pelos do nossos babá. pecados, pelas nossas transgressões, Choyande como. pelo que ouvimos, Lava falamos, suyande sentimos, como. Senhor. Manarabaxe. Aquilo que vem de Carabaço, ti, Senhor, nos babá. perdoa. Ei, Perdoa carabaço, para que possamos ser carabaço. purificados, Senhor, na tua Oande presença. como. O Senhor está nos enchendo da tua graça. Carabaço, Coloca, Senhor, os aleluia. nossos lábios paternais, tua Aleluia, brasa Deus. viva. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graça. Aleluia. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia, Jesus. Fazer isto, comerdes do pão e beberdes do cálice até que eu venha.
fazer isso em memória de mim. Arabanachui, arabaçu. Pai, está aqui o teu pão, está aqui o teu corpo. É apresentado por este pão, abençoa os teus filhos. Aleluia, Jesus. Que eles lembrem, Senhor, como o Senhor foi dilacerado, como o Senhor foi ultrajado, como o seu corpo foi castigado, partido em favor de nós, em favor de nossos pecados. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por participar da tua mesa. Sim, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por este momento. Comam do corpo de Cristo, comam do pão. Aleluia. Aleluia, Deus! Aleluia! Glória a Deus. Semelhante modo, após haver ceado, tomou também do cálice, dizendo: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Aleluia, que Jesus. é derramado por vós, por mim e por você, por todos os homens, para o perdão dos nossos pecados. Fazer isso toda vez para lembrar do sacrifício feito pelo meu Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bebemos do cálice. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia! Nós fizemos um culto essa semana na casa dela e essa menina aceitou Jesus. Eu queria apresentar a igreja, orar por ela. É uma bênção de casa de paz. Aleluia. Fica perto, fica a tua cria. Essa menina aceitou Jesus e foi assim um momento maravilhoso na casa dela. E nós ficamos muito felizes lá na terça-feira, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E eu falei com essa mulher que Deus tem um chamado para ela. E eu vi ela liderando muitos jovens. Então estenda sua mão para cá que nós vamos estar orando por ela. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entrego Yasmin em tuas mãos. Muito obrigado por esta jovem. Muito obrigado por Dani. Pai, ainda tem Atos, o filho dela, que eu tenho certeza que vai vir no momento oportuno, Deus. Toma conta dele. Vai ser através de Yasmin que ele vai vir. Porque, Pai, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem na casa de Dani. A bênção vai estar recaindo sobre a vida delas e sobre a vida de Atos. E assim toda a família recebe. Pai, nós te louvamos e bendizemos pela vida de Yasmin, pela vida de Dani e pela vida do irmão de Atos. Muito obrigado, Pai, por tudo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra.